Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a cirurgia do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro se submeteu a uma cirurgia ontem, como vocês sabem, a cirurgia demorou muito mais tempo que o pessoal esperava, né? Estavam esperando uma cirurgia de 6 horas, acabou levando 12 horas a cirurgia, uma cirurgia muito extensa, uma cirurgia muito complicada. Ele, neste momento, está na UTI e em recuperação, já teve um boletim médico que saiu agora há pouco pelos médicos lá do Hospital DF Star, dizendo que foi tudo bem, a cirurgia deu tudo certo, o fato dela ter demorado muito tempo foi apenas devido à complexidade do caso mesmo, não teve nenhuma intercorrência durante a cirurgia. Evidentemente, uma cirurgia tão extensa, o paciente tem que ficar num pós-operatório bastante cuidadoso ali para evitar qualquer problema e coisa e tal. O corpo fica debilitado numa cirurgia tão grande assim, mas que está tudo correndo bem, que não teve nenhum problema, que Bolsonaro está bem, está se sentindo bem, mas está na UTI ainda. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que foi essa cirurgia e o que a gente pode esperar daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Xandão Potter e a prisioneira que usou batom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, evidentemente que estamos todos muito preocupados com a saúde do Bolsonaro. Isso é uma cirurgia, toda cirurgia implica em riscos, evidentemente. A gente sabe que a origem disso tudo ainda é o atentado que ele sofreu lá em 2018 nas eleições, feito pelo Adélio Bispo. Um absurdo isso, realmente, embora ele tenha se salvado desse atentado, foi presidente, coisa e tal, e vai voltar a ser no futuro ainda, mas repara como é que esse atentado marcou a vida do Bolsonaro, né? Desde então, essa é a sétima cirurgia que ele passa ainda em função daquele atentado. Realmente, intestino é uma coisa complicada, né? O procedimento começou pela manhã, no dia de ontem, tá? Às 10 horas da manhã, e a previsão é que levaria no mínimo 6 horas, né? E acabou durando bem mais do que isso, acabou terminando quase 10 horas da noite. Então foram 12 horas de cirurgia. É uma cirurgia que deve ter sido, até para os médicos que fazem a cirurgia, realmente é uma coisa cansativa, né? Um negócio extenso realmente. O resultado final foi positivo, ele está na UTI. A Michelle chegou a falar que ele estaria no quarto, tá? Que ele teria descido da UTI para o quarto, mas o hospital esclareceu que não, ele ainda vai ficar na UTI por mais algum tempo. Isso, é lógico, é função da extensão da cirurgia, né? Uma cirurgia muito grande. Por mais que não tenha havido nenhuma intercorrência, não tenha havido nenhum problema, é lógico que a recuperação é delicada nesse caso, né? Bom, a própria conta do Bolsonaro publicou aqui sobre a situação. Foi a cirurgia relacionada ao atentado que sofri, não sei o que, ela já é a nona vez que preciso ser internado por complicações decorrentes, não há previsão de alta e ele agradece a todo mundo, enfim, o procedimento foi necessário. O médico os médicos fizeram uma entrevista, uma coletiva de imprensa hoje pela manhã, em que esclareceram mais uma vez que foi tudo bem. A pergunta principal dos jornalistas foi: mas levou 12 horas, estava falando de 6 horas, levou 12 horas. Teve alguma complicação? Teve algum problema? Não, os médicos falaram que foi tudo bem, que não teve problema nenhum, não teve nenhuma intercorrência, é que simplesmente a situação era mesmo muito complexa e foi necessário, então, muito tempo para resolver esse tipo de coisa. Esse tipo de situação, como vocês sabem, não pode ser feito às pressas, né? Tem que ser feito realmente com cuidado. Cirurgia, ninguém quer cirurgião correndo para fazer cirurgia, é bom que seja feita com cuidado mesmo, devagarzinho. O fato é que, é lógico, 12 horas numa mesa de cirurgia acaba realmente botando a pessoa debilitada, né? Então o Bolsonaro ainda está na UTI, mas ele está alerta, já está acordado, já está bem, está sem dores e coisa e tal, mas não vai para o quarto ainda vai continuar na UTI, mas por cuidado também faz sentido isso daí, segundo a coletiva de imprensa, né? Fora isso, a expectativa é ele agora, ao longo do dia, ele deve passar por alguns exames para verificar a melhora dele, e por enquanto não tem ainda nenhum cronograma de quando é que ele vai para o quarto, quando é que ele vai sofrer alta. Tudo ainda vai ser avaliado pelos médicos, não tem ainda nenhuma informação disso. Mas ele está bem, ele está acordado, está lá na UTI, mas está acordado sem problema, né? Como eu falei, a Michelle chegou a dizer que o Bolsonaro iria no quarto, teria descido já para o quarto, né? Mas não, ele ainda está na UTI. Né? A UTI não deixa de ser um quarto também, só tem mais cuidado, só tem mais máquinas, aquele monte de máquina, né? Tem mais cuidados do que um quarto de hospital normal, né? Especialistas afirmam que a ex-primeira-dama quis se referir ao fato de que Bolsonaro deixou o centro cirúrgico
e foi para o quarto da UTI, né? O quarto da UTI é um quarto também, só tem mais aparelhos, mais coisas ali, um cuidado maior por conta da intervenção cirúrgica, né? O próprio médico falou, e sempre que você tem uma cirurgia muito grande, você pode ter inflamação, você pode ter infecção, você pode ter um monte de coisas no corpo do paciente pelo tempo da cirurgia, meramente, então é importante ficar na UTI, porque qualquer alteração, qualquer coisa, eles podem reagir rapidamente e resolver o problema, né? De novo, a situação dele está positiva, para tristeza dos esquerdistas, que está todo mundo torcendo contra aí. Ele está bem, vai se recuperar, Bolsonaro é forte pra caramba, então não tem muito problema com isso não, né? Bom, falando um pouco sobre o que foi o procedimento cirúrgico, né? Isso aqui foi uma notícia de antes da cirurgia, dizendo que o novo procedimento cirúrgico do Bolsonaro deve durar 6 horas, como vocês podem ver, foi muito mais do que isso, foi o dobro, né? Levou 12 horas a cirurgia dele. Segundo o boletim médico, os exames evidenciaram a persistência de quadro de subobstrução intestinal, apesar de medidas iniciais, né? Ou seja, o intestino ele começa a não funcionar corretamente e aí você tem um problema porque, né, é um caninho, meu amigo. Se para uma parte de funcionar do caninho, o caninho enche de coisa ali e você tem que desentupir o caninho, né? Então é um problema sério isso daí e, de novo, é ainda consequência do quadro lá da facada. Quando você tem essa interrupção do intestino, é relativamente comum você ter esse tipo de medida, né? O nome da cirurgia, o Bolsonaro mudou de cirurgião para essa cirurgia, mas lembra, o médico principal dele continua o mesmo, tá? É só o cirurgião é aquele médico que cuida ali da parte da intervenção cirúrgica mesmo, é especializado mesmo na parte cirúrgica, né? Então tá aqui, ele foi trocado, o Antônio Macedo, que era o médico que costumava fazer ele, foi substituído agora, é o Cláudio Birolini, né, que é o diretor de cirurgia eletiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, uma pessoa extremamente capacitada, talvez por isso aí a troca do médico, mas eu tenho certeza que o doutor Antônio Macedo também é extremamente capacitado, também é muito capaz disso daí, né. De qualquer forma, como eu falei, o médico principal dele continua sendo o mesmo, não mudou isso daí, né? Bom, Bolsonaro, antes de ser operado, mandou uma mensagem de apoio à anistia aos congressistas, então essa semana a gente imagina que não vai ter muito avanço nisso daí, porque Bolsonaro está fora de combate. O Hugo Mota viajou, né? Então eu não acredito que a anistia vá andar essa semana lá em Brasília. Mas, enfim, é a Semana Santa, ou seja, já vai ter feriado, né? Quinta-feira o pessoal já começa a viajar de novo. Então, não se vê muita coisa aqui. No final das contas, a gente espera mesmo a recuperação do Bolsonaro aqui, né? E, bom, o nome da cirurgia que eles estão colocando é laparotomia exploradora, né? O que isso quer dizer, na verdade? Que eles não sabem muito bem ainda o que eles vão fazer, tá? Quando eles abriram o Bolsonaro, eles não sabiam o que eles iam fazer. Laparotomia é você abrir o abdômen, exploradora quer dizer que vou abrir aqui o capô do motor aqui, vou ver como é que tá as embreagens lá, como é que tá as engrenagens lá no motor, para ver o que tem de problema e consertar conforme for, né? Então eles sabem que o problema era obstrução, ou seja, o intestino não estava funcionando da forma correta, aí pode ser que precise cortar mais um pedaço do intestino, pode ser que seja necessário alguma outra intervenção ali, pode ser que não seja necessária intervenção nenhuma, enfim. Basicamente é isso aí. E por isso é uma cirurgia muito grande, porque é muito delicada, né? Você tem que avaliar todo o trato intestinal e coisa e tal. Bom, o resultado é esse, né? Bolsonaro tá bem, tá na UTI ainda, não está, assim, cirurgia desse tipo é arriscada, tá? Existe risco? Existe. Temos que continuar aqui torcendo pela melhora dele, tenho certeza que ele vai sair do outro lado. Cirurgia, ainda mais cirurgia tão longa assim, é sempre uma coisa delicada, mas Bolsonaro é muito forte, eu tenho certeza que com a nossa torcida ele vai se recuperar dessa bem rapidinho, daqui a pouco já está saindo lá da UTI, já está saindo do hospital, tendo alta, está em breve aí fazendo mais manifestação na Paulista aí para nós, né? Então é isso daí, só para compartilhar com vocês isso. E, de novo, o que isso muda em termos políticos no Brasil? Na verdade, não muda muita coisa, porque a situação do Bolsonaro já é essa, mais ou menos, desde antes, né? Ele já tinha esse problema. E, infelizmente, a perspectiva, você pode achar assim, não, vamos fazer essa cirurgia grande, aí vai resolver o problema, não vai ter mais problema. E tipicamente não, tá? Esse tipo de cirurgia, provavelmente isso vai voltar a acontecer, vai ser uma intercorrência que você vai ter com o Bolsonaro aí durante o resto da vida dele, infelizmente, né? Dada essa facada do Adélio Bispo, né? Enfim, vamos torcer pelo Bolsonaro e tenho certeza que vai tudo dar certo.